Salve, salve, careca na área aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trazer 3 empresas de 3 setores diferentes que aparentemente estão descontadas e a gente vai dar uma olhada nos indicadores e trocar essa ideia, beleza? Lembrando que nada do que for dito aqui é uma recomendação de investimento, você que é responsável por fazer suas escolhas, suas análises e definir os percentuais, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, tem alguma dica, sugestão, manda aqui embaixo, segue a gente lá no Instagram, dá essa moral pra gente, pô, careca investidor e bora lá! Então, galera, estamos aqui no nosso Status Invest, como sempre. E antes da gente começar, eu não quis trazer algumas empresas que eu já fiz vídeo aqui no canal, então eu decidi pegar 3 empresas que eu ainda não gravei nada para a gente estar conseguindo gravar, beleza? E para não correr o risco de enviesar vocês apenas com um indicador, eu separei algumas métricas como P sobre VP, PL, Dividend Yield, resultados acumulados, endividamento. Então a gente vai dar uma olhada em alguns indicadores a mais para a gente conseguir ter uma confiança um pouco melhor se realmente está fazendo sentido ou não fazer essa seleção prévia nessas empresas. E daí, se você gostar delas, achar que faz sentido, você vai nos próprios sites de RI, se você tiver casa de análise, você dá uma lida nos relatórios para você aprofundar melhor e ver se faz sentido essa decisão de investimento. Então a primeira empresa que a gente vai estar trocando ideia aqui é a Copasa. Ela é uma companhia de saneamento de Minas Gerais. Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, eu separei algumas métricas, como por exemplo o Dividend Yield. Ela está com um Dividend Yield atrativo no momento. Toma cuidado com isso daqui, beleza? Lembrando que todos esses indicadores aqui, eles são de históricos passados. Eles são uma expectativa do que pode ocorrer. Pode ser, mas eles nem sempre podem se concretizar, beleza? Então, o histórico passado, ele é mais pra gente ter um norte, pra gente conseguir ver o que aconteceu e tudo mais. Às vezes, no histórico passado, ocorrem alguns eventos não recorrentes, ou seja, ocorre uma receita ou um custo que não é habitual, porém pode distorcer algum índice. Então, tem que ter essa parada na cabeça para não acabar fazendo uma alocação de investimento errada. Então, aqui o dividendo dela 7,32, vamos descer. PL de 6,61, como eu sempre comento com vocês, esse daqui é o lucro, então em 6,61 anos a empresa conseguiria retornar o investimento se a totalidade dos lucros fosse distribuídos. Cuidado para não confundir lucro com o dividendo, que é a parte do lucro que é distribuída ao sócio. Outra métrica, 0,74, tá com um deságio sobre o valor patrimonial. Se você não sabe o que é, a gente tem vídeo aqui no canal explicando o que é o P sobre VP. Vai lá, fortalece essa base e depois volta aqui assistir. Então isso daqui quer dizer o quê? Que para cada R$ 1 de patrimônio que a Copasa tem, o mercado está se dispondo a pagar 74 centavos. Então só aqui a gente já teria uma margem que ela poderia ser ou uma segurança ou um problema, né? Vai de você conseguir avaliar isso. O endividamento dela não é um endividamento problemático, ela também se enquadra, por ser um segmento perene, ela se enquadra naquela ideia de que é até um pouco aceitável um endividamento, talvez um pouco alto. Não que seja aceitável, mas é um pouco normal que às vezes a empresa se alavanque um pouco mais, por ela ter uma previsão de receita, uma previsão de custo, ela consegue visualizar o cenário futuro de uma forma mais concreta. Então ela às vezes acaba se alavancando de uma forma um pouco maior. A questão também do crédito, que ela consegue um acesso a um capital talvez com juros menor, porque o banco ou quem for fazer esse empréstimo também consegue ter esse entendimento sobre essa receita e esse custo futuro, que ele é mais previsível, e consegue trabalhar melhor esse potencial de risco. E o último tema, mas não menos importante, eu quis mostrar para vocês o histórico de receita, custo e lucro dela. Aqui a gente tem um total de 10 anos, isso é bacana, a gente consegue entender que desses 10 anos, apenas um ela teve prejuízo, que foi em 2015. Então isso é um pouco legal, é uma empresa que pode passar uma certa credibilidade, porque você tem um histórico de receita, custo e lucro crescente, de 10 anos apenas um ficou com prejuízo, tá com um deságio frente ao valor patrimonial, o investimento se pagaria em 6 anos, se a totalidade fosse distribuído, mas por mais que não seja distribuído, o dinheiro está ali. Então, se ele não for distribuído ao sócio, ele vai ser utilizado com alguma outra coisa, entende? Vai poder gerar algo novo na operação, não sei, vai poder inovar, mas a questão é, o dinheiro está lá. Ele sendo distribuído ou não, ele vai ter alguma função e vai ter que ser destinado para algum lugar. A segunda empresa que a gente vai trocar uma ideia aqui é do setor financeiro agora, Banrisul, que é um banco do estado do Rio Grande do Sul. Nesse caso aqui do banco, como eu falei para vocês, eu citei aquele alerta sobre os indicadores, eu citei o alerta sobre eventos não recorrentes. Aqui a gente pode talvez ficar com um alerta do seguinte: ele é um banco do Rio Grande do Sul, entendeu? Então
Talvez por ele ser limitado literalmente no Rio Grande do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, pode ser que seja um potencial de risco, beleza? Só fiz esse alerta para que você consiga visualizar pontos que talvez você não fosse identificar. Aí a questão aqui do yield dele também, um yield de 9%, um yield bem interessante, mas não se deixe levar, hein, pelo indicador, tem que sempre tentar entender qual que é a média do setor, qual que é a média dessa empresa, fazer essas comparações. Ó, um deságio patrimonial de 0,50, ou seja, para cada R$ 1 de patrimônio, o mercado só está disposto a pagar 50 centavos. Um PL de 4,72 anos. A questão do endividamento aqui do banco não chega a aparecer, né? Porque o próprio banco faz empréstimo, então não tem essa linha aqui para a gente estar conseguindo visualizar, mas vamos ver a parte dos resultados dele aqui. Ó, em 10 anos a gente consegue acompanhar que nunca deu prejuízo. Tiveram momentos aqui onde a receita já foi maior e teve uma queda, mas assim, aparentemente nada alarmante. A gente consegue ver que ele teve um resultado que ele nunca apresentou prejuízos e pode ser um potencial um investimento em potencial. Então vai de você analisar se faz sentido, se você acha que é uma oportunidade por ele estar com esse deságio de 50% e melhorar suas teses, como eu te falei, entra no site de RI, se você tiver uma casa de análise, dá uma olhada, fortalece isso daí e daí que você toma uma decisão. E o último que a gente vai trocar uma ideia aqui é sobre a Copel, é do setor de energia elétrica, ela é uma companhia paranaense. Então vamos ver como é que tá os indicadores dela. Ó, yield de 18,42. Isso aqui você já pode ficar um pouco esperto, porque muito provavelmente deve ter uma não recorrência aqui, porque é um yield muito alto, sabe? Não quer dizer que exatamente tenha, mas algo ocorreu, entende? Porque geralmente o mercado, as ações, elas acompanham o lucro das empresas. Porque se uma empresa está pagando muito dividendo, o que tende a acontecer? Muitas pessoas tendem a querer comprar essa empresa, a cota sobe e o dividend yield se ajusta ao preço, ficando num valor meio que padrão médio do mercado. Então, dá uma olhada aqui nisso antes, fica um pouco ligado. A questão do P sobre VP, das três que a gente está vendo aqui, ela é a que tem o menor deságio. Para cada R$ 1 de patrimônio, estão pagando 90 centavos, então o pessoal está acreditando um pouquinho mais nela. O PL dela está super baixo, 3,44 anos. A questão da dívida também está extremamente controlada e entra naquela questão, igual eu comentei, da Copasa, segmento perene, previsibilidade futura. Então, essa dívida está super baixa para um segmento de setor de energia, mas é interessante você sempre comparar com empresas do mesmo setor para você ver uma média do mercado, comparar a própria empresa em anos diferentes para você conseguir ver qual que era o PL médio no ano passado, nos últimos 5 anos. E agora aqui na questão dos resultados a gente também consegue ver que ela nunca deu prejuízo nos últimos 10 anos, teve um aumento de receita, o custo é normal acompanhar também. O que tem que ficar um pouco de olho é na questão daquele lucro. A gente consegue ver aqui, ó, que o lucro ele deu uma saltada interessante aqui, ó, de um ano para o outro. Vale a pena dar uma olhada. Não empolga no valor de 18% ali, vai a fundo ver, entende o que aconteceu, vê se de fato faz parte da operação, se vai continuar se repetindo ao longo do tempo. Então toma cuidado com esses detalhes. Bom, a troca de ideia era essa, eu não sei se vocês conseguiram perceber aí, mas as três são empresas estatais, né? A gente tem Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, acho que é Paraná, não me recordo, mas tudo bem. Vocês perceberam que tem umas estatais, né? Então assim, por ambas estarem com um deságio sobre o valor de patrimônio, quer dizer que o mercado pode estar um pouquinho pé atrás. Por que isso daí pode acontecer? Pô, a gente já está num cenário meio ruim de crise ainda, se resolvendo. Esse ano já vai ter eleições, então, poxa, pelas empresas serem estatais, o pessoal já fica um pé atrás, porque ano de eleição, não sabe qual presidente que vai assumir, não sabe se vai ter alguma proposta ali mais social, fica um pouco com medo. E tem um outro quesito que as empresas sociais, elas acabam tendo... Não que todas sejam, mas elas acabam tendo uma questão de que o pessoal julga elas como se uma empresa privada fosse ter uma eficiência melhor do que uma empresa pública. Faz sentido, mas eu acho que a gente não pode generalizar. A gente tem que ver os números, ver os indicadores, ver se a empresa faz sentido, comparar ela com os pares de mercado. E se o problema for ela ser uma estatal, talvez fazer uma alocação reduzida na posição, entende? Não precisa, às vezes, colocar um valor muito alto, faz uma alocação reduzida. Se ela fizer sentido, se fizer
parte da sua individualidade, porque às vezes pode ser um bom investimento, independente de ser estatal ou não. Então, talvez utilizar esse critério não faça muito sentido. Então a proposta do vídeo é essa. E aí, você acha que essas empresas aí elas são uma possibilidade de empresas descontadas ou é furada? Entrou, lascou. Deixa aí sua opinião pra gente, deixa o like, se inscreve no canal, dá aquela moral pra gente, segue a gente lá no Instagram Careca Investidor e abraços! Ah, e lembrando que nada é uma recomendação de investimento, hein? Tudo que a gente conversou aqui foi uma troca de ideia, visualização de indicadores para a gente conseguir se munir de maiores informações para tomar decisões mais concretas, beleza? Então, era isso e valeu!